Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Você está a preparar para a reforma? Qual é o tipo de reforma que você está focado? Há dois tipos de reforma. O primeiro é reforma espiritual. O descanso da tua alma, para onde é que ela vai e como será a reforma da tua alma. O segundo é a reforma terrestre, o descanso da carne, do corpo. Como é que você vai sustentar o teu corpo quando você já não puder trabalhar, quando você já fez tudo o que tinha que fazer e chegou o momento de reforma, você já não vai trabalhar e vai para casa. Ora, Eclesiastes, capítulo 12, é muito claro, diz que o profeta Salomão diz que a juventude deve preparar-se para a velhice, para quando chegar nestes dias não tenha neles descontentamentos, ou seja, não se arrependa, para que não se venha arrepender de não ter feito a coisa certa no momento certo. Nós vimos que a reforma terrestre é aquela que é paga pelo Estado. Quando nós vamos reformar, trabalhamos, acumulamos tesouros no banco, acumulamos tesouros no cofre do Estado, contribuímos para o Banco do Estado, para a sociedade, mensalmente, quando chegamos à reforma, vamos receber. Isto é terreno, é para a terra. Jesus disse: tudo que é da terra ficará na terra, e na terra não ficará pedra sobre pedra. Então, isto é para que tu penses bem qual é a prioridade de reforma, qual é a prioridade. Porque a prioridade, Jesus diz lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, ele diz que não só de pão viverá o homem. Então, o pão que ele diz não só de pão viverá o homem, é a reforma, é o pão nosso de cada dia, que vamos buscar todos os dias, trabalhamos, enfadamos-nos a estudar, a graduar, a ocupar uma posição de destaque no mundo para termos um bom salário, termos reconhecimento, e isto é acumular tesouro na terra. Mateus capítulo 6, versículo 19. E acumular o tesouro no céu é quando nós comemos o verdadeiro pão que trata da nossa alma, que é o pão espiritual, que é a palavra. Jesus diz lá em João 4, eu sou o pão da vida. Todo aquele que comer deste pão não terá mais fome. Eu sou a água viva. Todo que beber desta água, rios de água viva também fluirão dele. Se você crer, verá a glória de Deus. Então, muitos, quando nós não preocupamos com estabelecer prioridades da nossa reforma, quando Jesus Cristo disse aos discípulos: eu vou para o meu Pai, mas lá na casa do meu Pai tem muitas moradas, eu vou preparar-vos uma. E lá em João 14, eu vou preparar-vos uma. Ora, é nesta perspectiva que todos nós devemos nos preocupar com a alma, porque há vida depois da morte, mas também há morte eterna depois da morte, aqui na terra, morte carnal. Então, e o apóstolo João bem também profetizou, evangelizou, dizendo: não trabalheis para a comida que perece, mas trabalheis para a comida que permanece. Ou seja, devemos acumular mesmo tesouros no céu, porque Deus está no trono. Se for ler todo o Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19 a 34, então Jesus Cristo, Pai, o Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que era, é e há de vir, Ele promete. Nós não devemos nos inquietar por coisa alguma, mas buscarmos primeiro o reino de Deus e sua justiça, que tudo o resto será acrescentado. Ele é Pai, Ele vai cuidar de nós, Ele conhece todas as nossas necessidades, foi Ele quem nos criou, Ele conhece a nossa estrutura e as nossas necessidades. Daí que devemos pôr os nossos olhos nele, pois Ele é o autor e consumador da nossa fé. Foi Ele quem criou o mundo, determinou o princípio e já tem determinado o fim de todo o mundo. Ora, então, o que é que devemos fazer? Enquanto podemos, clamarmos a misericórdia de Deus para a nossa alma. Enquanto clamamos a misericórdia de Deus para a nossa alma, para que ela tenha um
repouso, quando nós nos reformamos, um repouso seguro, um repouso eterno, em que nós vamos louvar e adorar e continuamos a viver. Então, este momento. Nós não devemos esperar que quando estivermos no vale da sombra da morte, então clamar a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor devemos clamar enquanto estamos em vida, enquanto nosso coração bate, enquanto os olhos estão a piscar, enquanto temos fôlego dele em nós. É neste momento que todo homem deve fazer. Lá em Eclesiastes, também da Eclesiastes 12, o profeta Salomão continua a dizer que o dever de todo homem é obedecer, é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Então, isto é para todo homem. Deus não faz exceção de pessoas, é para todos, sem exceção. Então, vamos ver aqui um exemplo em que o rei Ezequias, ele adoeceu de morte. Aqui em 2 de Reis, capítulo 20, podemos ler: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, suplico-te, lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então vê-se que o Ezequias andou diante de Deus, mas chegou o tempo que Deus determinou que ele tinha que partir. Então esta circunstância que se levantou, essa doença que ele adoeceu, é para a morte. Então foi predestinado por Deus para que ele assim fosse recolhido. Mas olha o que ele fez. Sucedeu, pois, que não havendo a Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias, viu? Acrescentarei. Acrescentarei. Os tempos de Ezequias tinham terminado aqui na terra. Deus tinha determinado, ele foi predestinado para viver aqueles anos apenas aqui na terra. E como chegou o tempo dele se tinha cumprido. Então esta circunstância se levantou, essa doença de morte se levantou para que Deus então o recolhesse. Nisto Deus, ele clamou a misericórdia do Senhor, e o Senhor atentou para a oração dele e acrescentou-lhe 15 anos de vida. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Ora, amados, em Romanos capítulo 9, versículo 15 a 18, Deus diz: eu terei misericórdia. Deus disse a Moisés, e também Deus me disse a mim, quando eu clamei misericórdia sobre o meu amigo que faleceu. Muito gostei dele, era uma alma muito bonita, o Adelino. Clamei muito a misericórdia do Senhor. O Senhor também me respondeu: eu tenho misericórdia de quem eu quiser. Aqui em Romanos capítulo 9, versículo 15, o apóstolo Paulo refere-se à profecia escrita está em Moisés, e ele diz: Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Ora, o Ezequias andou diante de Deus na sua sinceridade, com temor do santo nome do Senhor. Ele honrou a Deus durante o tempo que ele esteve em vida, e o Senhor teve misericórdia dele. Mas poderia ser o caso de o Senhor dizer: não, é o tempo de tu subires para vir para o meu seio e ser recolhido, é o tempo, e vais, acabou. Então
não espere para que você esteja no vale da sombra da morte, como Ezequias teve, ou no caso de Ezequias, ele já era servo e honrava a Deus, cometeu os seus pecados, como todos nós. Ninguém é justo, ninguém é perfeito, é o Senhor, é a sua palavra que nos santifica, se nós dermos o lugar, se nós obedecermos, se nós renunciarmos, se nós perseverarmos, servindo ao Senhor. Então é muito importante que você comece a preparar a tua reforma, a verdadeira reforma. A reforma terrena cuida o governo. Nós vamos descontando para a Caixa, para a Segurança Social, vamos descontando, e quando chegar o tempo que cumprimos nosso tempo da vida ativa, da vida social ativa, em termos do emprego, a vida laboral pública ou privada, nós então reformamos. Esta é carne, é terrena. Esta reforma, não importa a quantidade que for, nem que nós viemos para casa com 3.000, 5.000, esta não compra a salvação da alma. Temos que dividir as coisas, temos que separar as coisas, cada coisa no seu lugar. Alma, espírito é espírito, carne é carne. Jesus disse lá em João capítulo 3, o que é da carne, o que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do espírito é do espírito. Então, se você quer acumular tesouros no céu e ter uma reforma espiritual garantida, comece agora por receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Não espere para andar no vale da sombra da morte, então clamar a misericórdia, porque a misericórdia pode não chegar, porque você não honrou a Deus quando você tinha que honrar, você não serviu a Deus quando tinha que servir, você não clamou a Deus como você tinha que clamar. O Ezequias conhecia Deus e ele clamou ao Senhor. Ele argumentou com o Senhor a causa dele, as razões dele, que ele andou na sua sinceridade durante o tempo diante do Senhor, fez o que era bom. E o Senhor poderia ter tido misericórdia dele, como não? Porque o tempo dele chegou. Agora, e você, se o teu tempo chegar, você estará preparado? Vamos supor, você estará numa cama. Todos nós queremos que quando chegar o dia, a gente não acordar de manhã, dormirmos e não acordarmos mais. Esta é a morte mais feliz para todos, não é? Nós não temos que sofrer, não temos que ter dores, nem dar trabalho a ninguém, por aí fora. Esta é a morte mais feliz. Ok, é a morte da carne, não é? O Deus tira o espírito. Agora, quanto à morte espiritual, será que ela vai ser feliz? Para onde vai a nossa alma? Então, nós não vamos dar lugar ao mundo para levar não só a nossa carne, como também a nossa alma. Vamos preparar a reforma da nossa alma também. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não vamos, no dia que nosso corpo tombar e o Senhor recolher o espírito, ele de certeza vai perguntar do que você fez com a tua alma. Ele vai pedir a tua alma, como é que a tua alma está? Será que a tua alma está pronta para entrar no seio dele? Olha que ele é santo e ele é soberano, por isso ele decide quem ele quer ter misericórdia. A soberania dele dá-lhe o livre-arbítrio e o direito de ter misericórdia de quem ele quiser, e ele continuará a ser o mesmo Deus, porque ele não muda. Fora dele não há outro Deus, depois dele nenhum outro Deus haverá. Ele disse a Moisés: eu sou o que sou, e fora de mim não há outro Deus. Então é este Deus que criou o céu e a terra debaixo da terra, criou você e a mim, a sua imagem e semelhança, que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele determinou, ele nos predestinou, determinou a nossa vinda, tem determinado o nosso tempo aqui na terra. Não importa quem você seja, você não tem poder
de mudar o teu futuro, mesmo que você seja um tirano, mesmo que você seja um criminoso, mesmo que você seja um bruxo. Deus, enquanto Deus quiser que você foi predestinado para cumprir os teus dias aqui na terra, você cumprirá. Nós muitas vezes dissemos, por que que o Senhor permite que estes governos tiranos, como foi, por exemplo, o faraó, não é? E o Nabucodonosor, que era o idólatra, e muitos outros reis, porque que Deus permite que massacre as pessoas, que mate as pessoas, que faça isso? Como Deus me disse ontem, no tempo aqui na terra, todos vêm predestinados com um tempo para estar aqui na terra. Enquanto o tempo não for cumprido, as pessoas não vão. Então, Deus é Ele quem determina encurtar o nosso tempo. Pela vontade dela. Nós vimos muitos presidentes que demoraram, todos criam as suas mortes, não é? Mas eles não morriam, continuavam a matar os povos das suas nações e das outras nações, conspirar e por aí fora. E nós só dizíamos, onde é que existe Deus? Eu me lembro, inclusive, quando começou o início da pandemia em 2020, saí à rua na Marginal de Seixal, fui evangelizar e as pessoas estavam muito tristes. Eu, quando falava com as pessoas disseram, ai, não quero saber de Deus. Mas onde é que está Deus? Por que é que permite tanta morte? As pessoas estavam a morrer muito em Portugal, até mesmo em Portugal não houve tanta morte, mas em outros países. E parei um casal português nativo de etnia branca. O senhor já nem quis ouvir falar de Deus. Ele levantou-se irado e foi-se embora. Mas a sua mulher disse, mas se Deus existe, por que que Ele está a permitir isso? Por que que Ele está a permitir que nós ficamos confinados? Nós não podemos sair, nós estamos ali muito tristes, depressivos. Por que que Ele então não acaba com tudo? Ora, eu não tive resposta que eu tenho hoje, mas eu dei a resposta que o Senhor me colocou na boca. Se conheceres a verdade libertará. Então é preciso nós conhecermos a verdade, conhecermos Deus, para entendermos o mover, tudo aquilo que acontece no mundo tem um propósito, amados. Não há coisas que não venham sem uma origem, sem uma razão. Há uma razão para tudo. Deus não é a origem do mal, mas Deus permite que certas coisas aconteçam, muitas das vezes também para nos corrigir, para nos empurrar para Ele, porque nós negligenciamos o Criador, nós negligenciamos e humilhamos muito aquele que nos criou. Ele é o Criador e Ele tem determinado o fim de cada um. Se Ele quiser aniquilar a terra agora, toda ela, Ele pode sucumbir a terra toda ela, tal como Ele fez nos tempos de Noé. Então, por que que nós não atentamos para esse Criador? Por que que nós não atentamos para a sua misericórdia? A sua misericórdia está sobre a terra, amados. Ele me disse, Ana, a terra está 3 vezes mais infestada de pecado do que nos tempos de Noé. A terra está 3 vezes mais infestada de pecado do que no tempo de Noé. Agora você imagina se no tempo de Noé ele aniquilou a terra, ele inundou a terra e quase todos sucumbiram, só ficou Noé e os seus familiares e todos os animais que Deus instruiu a Noé para recolher para que as espécies não se extinguissem. Então, se ele assim o fez, é para ver que a misericórdia dele está sobre a terra. A misericórdia dele está sobre a terra para salvar, para curar, para livrar, porque no meio de toda essa terra há justos que ele quer salvar e ele não elimina a terra por causa de justos que ainda não estão salvos, que ainda precisam de conhecer a verdade, que ainda não ouviram a verdade. Então por isso é que nós ainda estamos aqui a clamar a misericórdia. Então você não espere que o vale da sombra da morte te bata a porta para que você então clame a misericórdia do Senhor. Faça como Ezequias, pelo menos Ezequias
Deus já tinha determinado, ele veio ao mundo predestinado para viver aquele limite de tempo, mas ele comandou na sinceridade diante do Senhor, o Senhor, e ele clamou com temor. Deus teve a misericórdia dele e aplicou a sua misericórdia na vida de Ezequias e acrescentou-lhe 15 anos mais. Acrescentou-lhe 15 anos mais. Agora, se você, aqui em Mateus capítulo 24, tem lá o sermão profético de Jesus Cristo para nós, ele diz, se o pai da família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Se o pai da família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então, quem é o pai da família? Sou eu e você. Sou eu e você que temos filhos. Será que estamos a preparar a nossa alma, o nosso repouso? Estamos a preparar a nossa reforma no lugar certo? No céu? Onde a traça nem a ferrugem consome, onde nem o ladrão mina nem rouba. Quem é o ladrão, amado? João 10:10. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Esta é onde nós acumulamos a nossa reforma, o nosso dinheiro. É onde está o João 10:10, no primeiro estrofe. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. É onde a ferrugem tudo consome e os ladrões minam e roubam. O nosso dinheiro está guardado neste lugar. A nossa reforma está a ser guardada neste lugar. Nós não sabemos o que vai acontecer ao nosso dinheiro. Nós não sabemos até se nós vamos usar deste dinheiro, nós estamos a acumular, nós nem sabemos se vamos chegar à reforma. Então isso é falta de sabedoria, não buscar ao Senhor para acumular o nosso tesouro no céu, onde é a reforma, onde nem a traça nem a ferrugem consome. E é ali, se o pai da família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria, não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Deus sabe que nós precisamos, nós estamos na terra. E Jesus Cristo orou ao Pai, em João 17, ele disse, Pai, eu não quero que os tires do mundo, os discípulos, se nós somos discípulos de Jesus, ele disse, Pai, eu não quero que os tires do mundo, mas eu quero que tu os faças um. Ora, quando nós andamos em união, nós estamos a acumular tesouros no céu. Então, os valores para moldar o nosso caráter, amados, aprendemos na igreja, aprendemos com a palavra de Deus. A igreja que prega o verdadeiro evangelho, e você, se tem interesse em acumular tesouros no céu, então você vai aprender. O teu Deus Jesus Cristo, o Espírito, pelo poder do seu Espírito Santo, ele vai moldar o teu caráter, ele vai lavar a tua alma nas vestes do seu sangue, e você então vai acumulando tesouros no céu. Você vai nascendo de novo da água e do Espírito Santo. Ele vai te batizar com fogo e o teu lugar no céu será reservado. E ele disse que ele veio, em João 10:10 diz, ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida com a abundância. Quando você, o espírito voltar para Deus e teu corpo tombar, a tua alma encontrará com Jesus. Ele veio para te dar vida e vida com abundância. Você então terá essa vida e vida com abundância. Você louvará no céu, você ocupará o teu lugar que ele tem reservado. Então não espere que a morte te bata a porta para clamar a misericórdia do Senhor enquanto você está em vida. Faça as duas coisas. Deus entende quando você não tem tempo para ir à igreja. Ele sabe que você está a trabalhar, os horários que você tem não te permitem estar na igreja o tempo todo, mais vezes. Mas se você se esforçar, vir buscar ao Senhor pelo menos 3 vezes por semana, amados, você é um bem-aventurado. Você estará a lavar a tua alma nas vestes do Cordeiro. Você estará a acumular o teu tesouro no céu. É ali onde a tua reforma está a ser ajuntada, preparada para quando você partir deste mundo, você tomará posse da tua reforma, porque há vida depois da morte, mas também há morte depois da vida aqui na terra. Então você escolhe.
Deus hoje te está a colocar mais uma vez diante de ti a morte e a vida, o bem ou o mal. E Deus quer salvar. Ele disse: é da minha vontade que todo o homem seja salvo. Eu, na minha alma, não tenho prazer na morte do ímpio. Por mais vermelhos que sejam os teus pecados, por mais sujos, por mais imundos que sejam os teus pecados, eu sou poderoso para poder lavar e purificar de toda imundícia e te fazer a tua alma mais alva do que a neve, para que ela me agrade, a sua fragrância da tua alma me agrade. Então não espere para amanhã, não acompanhe cama, não acompanhe marido, não acompanhe esposa, não acompanhe filhos, não acompanhe o frio, o tempo, amados, o tempo não tem nada a ver, amados. Se você quer buscar a Deus, Ele supre as suas necessidades. Você está doente, não pode, vai à casa dele, você vai ver como ele te vai curar. Só se você não pode andar, você não tem ninguém para te levar. Mas há um milagre no templo do Senhor, aquele templo em que Ele levantou para que todos aqueles que o amam venham adorar, venham ouvir a sua palavra e venham experimentar a sua plenitude da sua unção na sua casa. Este não sairá da sua casa confundido nem desbaratado. Confundido será sempre Satanás e seus demônios que põem a gente na cabeça: eu estou com muito frio, eu estou doente, eu tenho muitas dores de cabeça. Experimente largar tudo isso e ir à casa do Senhor. O Senhor diz: honra-me a mim e eu te honrarei. Você não será confundido. Ele é fiel para cumprir toda a palavra que nos diz. Pode levar tempo, amado, mas Deus não se desvia daquilo que Ele nos promete, só se nós desistirmos dele, mas Ele não desiste de nós. Eu tenho passado o meu testemunho, toda a minha caminhada desde o princípio. Deus quer que eu torne pública. Claro que muita coisa eu não ponho, não é? Porque eu só ponho aquilo que Ele permite. Eu não queria pôr nada daquilo que está, mas eu falo aquilo que Ele permite que eu fale. Mas todos aqueles que têm acompanhado a minha caminhada vê que eu tenho passado por grandes perseguições, grandes tribulações, grandes aflições, enfermidades, dificuldades financeiras, dificuldades de reforços. Assim como os discípulos abandonaram Jesus, discípulos que Ele enviou para a seara, para me levantarem os braços, abandonaram-me, não reconheceram a autoridade de Jesus em mim, não se sujeitaram, não receberam a correção e, muito pelo contrário, ainda queriam fazer aquilo que quisessem. De repente sabem mais do que eu. Claro que alguns que foram a nível da palavra conhecem muito mais do que eu, mas quem é que Deus ungiu fui eu, quem é que Deus deu o ministério fui eu, quem é que Deus deu a visão para implementar sou eu, e de certeza que eles não foram revestidos com a mesma unção, com a mesma autoridade, e não conhecem a visão que Deus tinha planeado para mim. Então rebelaram-se e eu fiquei só na seara. Os que ficaram foram poucos, mas amados, mesmo poucos, nós temos sido bons. Os poucos que ficaram, amados, amam a Deus, correm para Deus, temem a Deus, fazem, eu até fico comovida e eu peço a Deus para lhes dar férias, e Deus diz: não faças tal, eles estão a correr a sua carreira, estão a pagar o preço da sua salvação. Amado, paga você o preço da sua salvação. Pagar o preço da salvação é ir acumular tesouro no céu. Pagar o preço da salvação é tratar da tua reforma lá no céu. A da terra fica cá, é da carne, ela sucumbe. Jesus disse: neste mundo não ficará pedra sobre pedra. Se você quiser ficar, pode continuar a investir na reforma terrena. Lá em Apocalipse 22, o 21, ele diz: aquele que estiver sujo, suje-se mais.
Você está a investir na reforma terrena, a correr atrás de dinheiro, não dá nada ao Criador que te deu o fôlego, que te dá a vida, que pela sua graça redentora, você vai vivendo, acordando a cada manhã, porque não chegou ainda o teu dia de sucumbir, você está a abusar dele. Pode, amado, se aquele que estiver sujo, suje-se ainda mais. Mas se você é aquele que se limpa, é aquele que ama a Deus, é aquele que reconhece o poder de Deus, então esta palavra é para você. Aquele que quer salvar, aquele que quer um repouso junto com o Senhor, esta palavra é com você. É para ti. Teme a Deus. Teme a Deus e ande nos seus caminhos. Ir ao templo do Senhor é um mandamento. É um mandamento. É um mandamento, amados. Deus não vai usar um líder para levantar um templo para que todos venham congregar, para que ele fique vazio. Leia lá em Ageu, está no Velho Testamento, Ageu só estão 2 capítulos, capítulo 1 e capítulo 2, em que ele falou pela boca do seu profeta Ageu, que repreendeu severamente ao rei de Israel e ao povo e aos sacerdotes e todo o povo, e disse: é justo que vocês correm para as vossas casas tocadas, porque é mais confortável, porque têm dinheiro, porque têm isso, agora têm riqueza, a graça do Senhor chegou a vocês, vocês agora estão ricos, todo o coração esfriou, já não querem saber da casa de Deus, já não querem levantar o templo, já não querem dar dinheiro para construir isso, não querem dar dinheiro ao sacerdote para levantarem isso, começaram a construir o altar, depois deixaram. Deus disse: é justo que você fique na tua casa, estucada e encolhida no bem bom, enquanto a minha casa fica vazia. E por causa dessa vossa atitude, dessa vossa negligência, desse desrespeito e dessa ingratidão, irreverência para comigo, tudo aquilo que vocês ganharem vai cair num saco furado. Por isso temos sempre fome, amados. Porque aquele que busca Deus, ele está saciado. Porque ele tem fé, ele não fica confundido nem desbaratado. Ele não põe os olhos no homem, mas ele põe os olhos em Deus. Assim como Abraão, Deus pediu a Abraão o filho. O Abraão também foi um pouquinho ingrato. Assim que Deus lhe abençoou com o filho, o amor ao filho tirou-lhe da presença de Deus. Deus então pôs-lhe à prova. Disse para ele oferecer o filho, que vai matar o filho, que Deus vai levar de novo. E ele então disse: Deus deu, o Senhor tira. Mas ele, claro que estava amofinado, e a levar o filho para fazer o holocausto para o Senhor, o filho lhe pergunta-lhe: pai, é o Isaac, o pai, mas onde é que está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão respondeu: Deus proverá. A fé dele é que, no fundo, ele lá ainda tinha uma esperança que Deus iria ter misericórdia dele, porque esse filho foi uma promessa do Senhor. Mas o Senhor, ele é Deus, ele dá, ele tira, ele tem poder para isso, mas ele não quer tirar. Ele quer que você seja bem-aventurado aqui na terra. Ele quer que você tenha um pouquinho da sua glória aqui na terra. Ele quer que você tenha saúde. Ele quer que você tenha paz. Ele quer que você tenha alegria, porque a alegria nele, a nossa força nos fortalece. Ele quer que você tenha cura. Ele quer que você tenha testemunho para falar dele, para proclamar quão bom, quão grande é o teu Deus, quão maravilhoso é o teu Deus. Mas enquanto você for pondo os olhos nos homens, ele vai dizendo: maldito o homem, confia no homem. Este meu servo, ele é um maldito. Ele só põe os olhos no dinheiro, ele só põe os olhos no mundo. Enquanto eu já disse, eu enviei o meu filho pregou. Por que vocês estão inquietos com tudo que é do mundo? Eu sei que vocês precisam de comida, eu sei que vocês precisam de um teto, eu sei que vocês precisam de saúde, de cura, eu sei que precisam de tudo. Eu proverei. Busquem-me a mim em primeiro lugar, busquem a minha justiça e eu tudo farei, eu tudo vos acrescentarei. Amém, amados?
Vamos buscar a Deus enquanto podemos achar a sua face. Não vamos deixar que o nosso corpo tombe e depois para que outras pessoas venham e pedir ao homem para orar para a nossa alma. Ali já não tem salvação, amados. Já não tem, só a misericórdia do Senhor é que vai determinar. Quando o nosso corpo tombou, a nossa alma foi só a misericórdia de por mais que o homem, nem que você faça 1.500 missas, nem que você tenha todo o dinheiro e pague ao padre não sei quanto, doe a tua casa, não compra dinheiro, não compra salvação da alma. O dinheiro não compra salvação e vida eterna, mas a santificação compra. É espiritual. Um bem-aja, amados. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.